Bom dia, boa tarde, boa noite, caríssimos estudantes. Sejam bem-vindos a esta primeira aula da Contabilidade e Gestão 2. Passo a apresentar-me. Sou Marília Bartolomeu, docente, contabilista, empreendedora e ativista social, que é a minha paixão. Eu deixo o meu e-mail e o meu contato pessoal para que possam eventualmente, se tiver alguma dúvida, contactar-me, desde que possam, desde que seja no período normal de trabalho, e é sempre bom mandar uma mensagem a se identificar, porque são muitas turmas, então posso em algum momento, uma vez que não conheço a todos, então pode em algum momento por lapso passar. Vou desligar o vídeo, simplesmente vou partilhar a minha tela para que vocês possam acompanhar a aula. Muito obrigada pela atenção e uma boa aula. Passo aqui a partilhar uma frase que sempre me motiva para estudar cálculos, para me aplicar mais aquilo que são disciplinas práticas. Foi uma frase dada pelo meu professor no primeiro ano de contabilidade, na primeira aula de contabilidade financeira, se me recordo, que dizia que no domínio da contabilidade é possível fazer sem saber, mas não é possível saber sem fazer. O que isso significa? Para saber, nós temos que fazer, mas para fazer, não precisamos saber. Então, só é possível nós engrenarmos ou ter sucesso em cadeiras práticas se nós fazermos uma, duas, três, quatro vezes, praticar e praticar e praticar, fazer e voltar a refazer. Então, é isto que define, né, o sucesso em uma cadeira de cálculos. Então, eu espero, sendo este módulo um módulo bastante prático, que vocês possam acompanhar todos os temas, exercício, e possam resolver ou fazer o exercício para cada unidade. E, como disse, partilhei os meus contatos para que vocês possam, a qualquer altura, desde o momento que seja no período de trabalho, exporem as vossas dúvidas mais práticas, uma vez que vocês terão testes, tem também o exame, então precisam de praticar, que é para poder se sair bem nos testes. Então, esta frase, para mim, advém do amar, amar aprender. Só é possível ter sucesso se fazermos, refazermos, praticar bastante, fazer, refazer e praticar bastante, para termos sucesso. Para tal, a última componente, nós precisamos de amar, amar aquilo que fazemos, amar, refazer e fazer os exercícios. Sem mais delongas, vamos à aula. Os pontos para a aula de hoje seriam a apresentação docente, estudantes, o plano do módulo, mas eu acredito que esses pontos não devem, nesse caso, ser explorados aqui, uma vez que já constam na plataforma. Não tendo como falar de métodos de secções homogêneas sem antes tocar um pouco aquilo que são centros de custos e não só ainda mais recordar um pouco aquilo que é a contabilidade de gestão. A contabilidade de gestão, que também é designada por contabilidade analítica ou ainda contabilidade interna, é um dos ramos da contabilidade que fornece informação sobre a posição financeira e sobre a formação dos resultados da entidade face aos indivíduos internos da empresa.
nomeadamente gestores, intermédios e gestores de topo. Ao contrário da contabilidade geral, que cinge ou está sujeita a regras externas, sendo cada uma das entidades a estabelecer os seus próprios critérios para a execução da mesma. Neste último ponto, nós nos referimos àquilo que é a contabilidade de gestão. Enquanto que a contabilidade geral é produzida, ou toda a informação é produzida, não só para a componente interna, mas o foco ou está sujeita à componente externa, que são os utilizadores das informações financeiras. A contabilidade de gestão, o foco é interno, o seu público-alvo ou utilizador da sua informação é interno, nesse caso, os gestores intermédios e gestores de topos. O que seria um centro de custos? Centro de custos, de forma geral e mais simples, é a maneira de separar uma empresa em vários setores, cada um deles com uma parcela de responsabilidade operacional, financeira e econômica. Todos os centros de custos juntos representam a empresa inteira, mas cada um possui independência quando comparado com o outro. Exemplo, nós temos, por exemplo, uma empresa, vamos lá, de ensino, ou, sim, de ensino. Nós temos vários departamentos, que é o departamento jurídico, contabilidade, recursos humanos, entre outros. Então, o centro de custo repartido nos dá os gastos ou os custos totais para o departamento de recursos humanos, departamento de contabilidade, assim como outros departamentos. Até podemos repartir em eventos, ou seja, por exemplo, se a prática da empresa, todos os anos, é elaborar um conselho de gestão de uma semana, nós podemos criar um centro de custo denominado conselho de gestão e alocamos lá todos os gastos ou todos os custos relacionados ao conselho de gestão. Então, isso facilita aquilo que é a nossa percepção, a segregação dos custos, a nossa análise face à tomada de decisões. Podemos perceber qual dos centros de custos ou qual dos departamentos, nesse caso, está a gastar mais, está a gastar menos, como é que podemos equilibrar e vice-versa. Qual é a importância do centro de custos? Alguns eu já mencionei, esta fácil percepção através da segregação dos custos apoia naquilo que a eficaz, né, e celere tomada de decisão a nível dos gestores de topo. Um centro de custo é importante para todos os negócios, sejam eles pequenos, médios ou grandes. Mas saber exatamente o que é centro de custo traz benefícios principalmente para as empresas menores. Por quê? Porque elas serão preparadas para crescerem mais organizadas, com total controle de quanto e onde são gastos os recursos em suas atividades. Quais são os outros benefícios do centro de custo? Embora já mencionamos alguns anteriormente, mesmo para repisar, seria a melhoria, neste caso, do processo produtivo. O que seria? Ao aplicar a política de centro de custos, é possível compreender melhor como todas as atividades são realizadas e, consequentemente, tomar decisões mais assertivas e eficientes. Esse ponto explicamos há pouco tempo atrás, se os custos estão segregados para cada centro de custo, claramente que nós poderemos facilmente apurar os custos para cada centro de custo ou para cada departamento e tomarmos decisões mais assertivas, de forma que tenham menos gastos, né, em alguns setores. Diminui as despesas. Também foi explicado anteriormente como o centro de custos em cada um de seus setores, os gargalos operacionais e financeiros são descobertos e solucionados com facilidade. Assim, os resultados positivos podem surgir naturalmente. Se nós descobrirmos que o gabinete de recursos humanos ou o setor de recursos humanos está a consumir mais, conseguimos acautelar essa questão porque conseguimos fazer uma análise daquele centro de custo, de todos os gastos alocados àquele centro de custo. Então, facilmente nós conseguimos reverter isso para alcançar um resultado positivo naturalmente.
e faz com que as metas sejam alcançadas. Com o centro de custos, é possível entender suas despesas operacionais e criar objetivos adequados às suas necessidades. Isto também ficou claro nos outros pontos. Trago aqui um exercício para reflexão. Eu espero que cada um tenha pelo menos um papel e caneta para poder acompanhar a aula e o exercício. Nós temos aqui a empresa Gama encontra-se atualmente a produzir 3 lotes específicos de produtos, nesse caso o produto X, Y, produto Z, que o cliente Ômega o encomendou. Como a tal empresa pretende calcular o custo de cada produto, para isso recolheu a seguinte informação. Nós temos aqui a matéria-prima para o produto X, a matéria-prima para o produto Y e produto Z, e o total da matéria-prima. Temos aqui a mão de obra direta distribuída para o produto X, Y, Z, e o total da mão de obra direta para os 3 produtos e o total dos gastos gerais de fabrico. Seria bom reverem um pouco o módulo de contabilidade de gestão 1, que é para recordar de alguns conceitos, aquilo que são custos diretos, indiretos, despesas e custos, matéria-prima, mão de obra direta, mão de obra indireta, custos gerais de fabrico, e entre outros conceitos que são muito usados na contabilidade de gestão para o apuramento do custo de produção. Para auxílio desse exercício, eu trago aqui 3 pontos. O custo do produto é dado pela fórmula, nesse caso, o custo de produção é dada pela fórmula, acredito que isso também seja uma revisão para vocês. Matéria-prima mais mão de obra direta mais os custos gerais de fabrico. Qual é o impasse de usar essa fórmula? Para os custos gerais de fabrico, nesse caso, é um gasto comum, é um custo comum. Nós não sabemos quantos dos custos gerais de fabricos foram imputados para o produto X, para o produto Y, para o produto Z. Vamos ver os pontos a seguir, depois voltamos para a interpretação deste ponto. A base de imputação são as horas de trabalho. Nesse caso, 150 horas para o produto X, 100 horas para o produto Y e 50 horas para o produto Z, totalizando 300 horas para ambos os produtos. Para acharmos os custos gerais de fabrico para o produto X, para o produto Y e Z, nós temos que ter aquilo que é o coeficiente de imputação, que é para facilitar o apuramento dos custos para cada produto. Para achar o coeficiente de imputação, será necessário dividir aquilo que são os custos totais indiretos pela base de imputação. Nesse caso, no ponto anterior, já menciona aquela que é a nossa base de imputação, que seria o total de horas de trabalho, nesse caso, 300 horas. Usando a fórmula, nós teríamos o 2.500 dividido pelas 300 horas. Posto isto, para achar o custo geral de fabrico para X e para Y, tanto como para Z, de forma separada, nós teremos que multiplicar este coeficiente de imputação pelo número de horas de trabalho para cada produto. Nesse caso, seria 2.500 dividido por 300 horas, o resultado multiplicado por 50 horas, teríamos o valor, ou o custo geral de fabrico para o produto X, teríamos o custo geral de fabrico para o produto Y, multiplicado por 100 nesse caso, e multiplicado por 50, teríamos o custo geral de fabrico para o produto Z. Faça isto, depois de achar o custo geral de fabrico para cada produto, nós iríamos usar a fórmula, seria 1.000 meticais mais 750 da mão de obra, mais o custo geral de fabrico, que foi achado a partir do coeficiente de imputação, iríamos ter o custo daquele produto. Ciente de que todos vocês estão com alguma folha para poder resolver, eu ficaria feliz se pudessem trazer mais questões no fórum. Trago aqui uma pequena questão para entrarmos no tema de secções homogêneas, que seria um método de repartição de custos.
A minha fábrica produz vestidos e calçados e eu não sei exatamente qual é o custo de produção de vestidos. Tendo em conta que o mesmo tecido usado para produzir calçado, também usamos uma parte para produzir vestido. Quanto de tecido nós gastamos para produzir calça e quanto de tecido nós gastamos para produzir vestido? Quanto de tecido nós usamos na secção, por exemplo, de corte? Quanto de tecido nós usamos na secção de costura? Quanto, neste caso de cola, ou seja, pode não ser de matéria-prima, mas pode ser de mão de obra, nós gastamos na secção de costura, quanto de matéria-prima nós gastamos na secção do corte. É só uma reflexão. O que seria isto de secções homogêneas? Este método foi desenvolvido com o principal objetivo de ser uma alternativa à prática corrente de repartição dos gastos indiretos. Nesse caso, os gastos gerais de produção. De acordo com o critério de base única, que produz informação deturpada, provocando avaliações incorretas e, consequentemente, a tomada de decisões inadequadas. O apuramento, segundo Franco, dos gastos por secção permite o controle das diversas secções da empresa e, consequentemente, a imputação aos utilizadores da respectiva atividade. Assim, algumas empresas passaram a agrupar os gastos indiretos pelas grandes funções da empresa e nestas a repartir os gastos pelas secções de cada uma, e só depois procederam à sua imputação através de múltiplas bases. Estes conceitos, apesar de ser longos, ficam mais perceptíveis com o exemplo prático que vamos ter na aula, no final da aula. O método de secções homogêneas tem como finalidade imputar os gastos indiretos numa primeira fase, as secções ou centros de custos, e uma segunda, reparti-los pelos objetos de custeio. Desta forma, as organizações devem fazer uma divisão da sua estrutura pelos centros de responsabilidade, representando o respectivo organograma. A definição de cada secção a criar deve acompanhar a estrutura orgânica da empresa e ter em consideração as necessidades da informação. Não vamos criar 10 secções enquanto a nossa atividade é básica, né? Corte, costura, acabamento e pronto. Mencionam que o método de secções homogêneas, as secções correspondem aos centros de custos que devem obedecer a 3 princípios. Quais são esses princípios? O primeiro princípio respeita a homogeneidade de funções, ou seja, os gastos agrupados numa secção devem corresponder à concretização de determinada tarefa ou a um conjunto de tarefas homogêneas que representam aquele centro de custo. O segundo princípio é a existência de uma unidade de medida da atividade do centro. Cada secção deve apresentar uma medida que permita quer o controle dos gastos da secção, quer a imputação destes gastos ou objetos de custo. Essa unidade de medida, sempre que seja possível, tem como objetivo permitir em simultâneo a imputação e o controle dos custos e designa-se por unidade de obra. Nós vimos no exercício anterior sobre a questão do coeficiente de imputação. Não tem como achar o coeficiente de imputação, não tem como imputar os custos para cada produto se nós não temos uma base de imputação a cada secção ou para a repartição dos custos. O terceiro princípio e o último é a responsabilidade. Cada secção deve ter um e apenas um responsável. Segundo Drew, 2011, considerou que a repartição dos gastos pelas secções pode ser desenvolvida em 3 estágios de repartição. Seria a repartição primária, que consiste na atribuição dos gastos diretos das secções. É importante considerar nesta fase que podem surgir gastos que, não sendo específicos de determinado centro, levam à necessidade de identificar um critério de repartição
para possibilitar a sua imputação ao objeto do custeio. Falamos há pouco de tecidos, entre outros materiais. A repartição secundária procede à repartição das secções auxiliares pelas secções que delas beneficiaram. Estas secções podem ou não ser principais, podendo essas ser auxiliares. A repartição terciária procede à valorização dos objetos de custeio, imputando os gastos das secções principais e matérias diretas. Como havia dito anterior, todos esses conceitos serão entendidos através do exercício prático, e se vocês praticarem, todos aqueles exercícios que estão no módulo. Como definir secções homogêneas? O primeiro ponto seria identificar as tarefas envolvidas. O segundo, classificar as mesmas em secções. O terceiro, imputar os gastos a cada secção. Trago aqui um exemplo para fácil percepção. A empresa Y tem como atividade principal concentrado de tomate. O primeiro ponto seria identificar as tarefas envolvidas. Recepção e classificação, preparação do sumo, evaporação, enchimento e armazenagem. O segundo ponto seria classificar as mesmas em secções. A primeira secção seria a secção de recepção e classificação, secção de preparação do sumo, a segunda, a terceira, evaporação e a última, armazenagem. O terceiro ponto seria imputar os gastos a cada secção. Tem alguns gastos que advêm, por exemplo, da recepção e classificação. Nós temos pessoas a selecionar esses tomates, temos pessoas a lavarem para o próximo processo, ou seja, para a próxima secção. Então, todos estes gastos não podem ser imputados em outras secções. Não, estes gastos devem ser imputados obrigatoriamente na secção de recepção e classificação, assim como existem outros gastos na preparação do sumo, evaporação, enchimento, armazenagem, entre outros. Vamos para o exercício prático em Excel. Primeiro vou abrir o Word. Vou abrir o Word para percebermos. Diz o exercício: uma determinada empresa produz e comercializa 3 modelos de calças de alta qualidade, nomeadamente Y, X, Y e Z. Sabe-se que as quantidades produzidas no último semestre é importante lermos com calma e extrair todos os dados possíveis. Todas as informações são importantes. Vimos nos pontos anteriores a questão de não misturar a questão da imputação de custos em secções, nas outras secções. Então, diz o exercício: sabe-se que as quantidades produzidas no último semestre foram de 9.000, 7.200 e 1.800 unidades, respectivamente, nesse caso, para cada produto. Após a análise analítica a nível da contabilidade, se sintetizaram os seguintes elementos. Nós temos aqui os gastos de conversão em função do número de trabalhadores. Isto para cada uma das secções. Temos a secção de serviços comuns, temos a secção de corte, a secção de costura e a secção de acabamento. Extraindo os dados, o exercício nos dá outros elementos para cálculo. Os gastos da secção de serviços comuns devem ser os primeiros a serem distribuídos pelas restantes secções e tem como base de pontuação o número de empregados. Já temos 2 informações aqui importantes. 2 não, mas nós temos as quantidades produzidas para cada produto, temos os gastos de conversão para cada secção e o número de trabalhadores em cada secção. Outra informação importante que o exercício nos dá é que os serviços comuns é a primeira secção na qual os seus gastos serão distribuídos para as restantes secções, nesse caso para a secção de corte, costura e acabamento. E já nos dão também a base de imputação, que é para facilitar no cálculo do coeficiente de imputação
para termos o apuramento do custo ou dos serviços comuns para corte, para costura, assim como para acabamento. O segundo ponto diz que o segundo, nesse caso, o segundo custo a ser distribuído é da secção dos cortes, de corte, dos quais 80% a secção de costura e os restantes a secção de acabamento, nesse caso os 20%. Então, já temos aqui o primeiro gasto a ser distribuído, que são os serviços comuns, os segundos gastos a serem distribuídos, que é da secção de corte. Por último, distribui-se os gastos da secção de costura e acabamento aos produtos proporcionalmente às quantidades produzidas. Como é que isto ficaria? Já abrir o Excel, ver a resolução. Não se trata de um exercício diferente. Usei 1, 2, 3 para fácil percepção, embora no Word apareça o XYZ. Então, vamos ao cálculo. O primeiro ponto é organizar os dados. Nós temos os gastos com conversão, que são de 9.000, 24.000 e 25.000, distribuídos, nesse caso, para cada secção. Quais são os primeiros gastos a serem repartidos? Segundo o exercício, o primeiro gasto a ser repartido é da secção de serviços comuns, no valor de 8.000 meticais. Como não sabemos destes gastos quanto é que foi para corte, costura e acabamento, nós devemos primeiro achar o coeficiente de imputação. Foi visto num dos elementos do exercício que a base para achar o coeficiente de imputação, ou a base para a imputação deste custo, serão o número de trabalhadores. Nós tínhamos uma distribuição de 6 para corte, 12 para costura e 12 para acabamento. Nesse caso, seria o 8.000, vimos anteriormente, quando falávamos de alguns conceitos, que o coeficiente de imputação é dada pela fórmula, nesse caso, somatório dos custos indiretos sobre a base de imputação. Nós temos o 8.000 dividido por 30, daria o coeficiente de imputação multiplicado pelo número de funcionários para aquela secção, nesse caso a secção de corte. No total, nós teríamos o custo dos serviços comuns para a secção de corte. Assim sucessivamente. O 30 corresponde ao número total dos trabalhadores, que é a nossa base de imputação. E o 12 corresponde ao número total de trabalhadores naquela secção, que faz sentido. E 8.000 corresponde aos serviços comuns, ao custo comum para as 3 secções. Nesse caso, nós já achamos aqui o custo de serviços comuns para corte, costura e acabamento. Tendo isto calculado e distribuído para cada secção, nós teremos aqui o subtotal para corte, costura e acabamento. A segunda informação que nos dá o exercício é que o segundo custo a ser repartido é da secção de corte. Qual é o custo total da secção de corte? Até o momento, 10.600. Então, esta repartição será feita, como o exercício orienta, 80% para costura e 20% para acabamento. Distribuído estes custos, da secção de repartição, feita a repartição da secção de corte, como podemos ver na fase a seguir, nós já não temos esta secção porque o seu custo foi distribuído para a costura e acabamento, ou seja, já terminou a atividade aqui na secção de corte, ficamos apenas com a secção de costura e a secção de acabamento. Então, qual é o custo total da repartição da secção de costura e qual é o custo total da secção de acabamento? Seria o subtotal mais o custo que foi imputado a esta secção, que vem da secção de corte, teríamos aqui o total. E assim sucessivamente para a secção de acabamento.
foi-nos dado no exercício as quantidades produzidas. Nesse caso, 9.000. Tivemos 9.000, vou ver aqui, 9.000, 7.200 e 1.800 para cada produto. Somado isto, dá-nos um total de quantidades produzidas de 18.000. Tendo o custo total e tendo as quantidades produzidas, nós podemos achar aquilo que é o custo unitário daquela secção. Nesse caso, para acharmos o custo da calça 1, nesse caso X, calça 2, Y, calça 3, Z, naquela secção, nós primeiro vamos achar a quantidade, o custo unitário, nesse caso, que é dividido o custo total pela quantidade total produzida, vamos achar o custo unitário. Este custo unitário vai ser multiplicada pela quantidade produzida daquele produto, nesse caso 9.000, teremos o custo da calça 1 na secção de costura. Assim como, aplicando a mesma fórmula, a partir do custo unitário da secção de acabamento, teremos o custo da calça 1 ou X na secção de acabamento. Feito isso, nos recordamos da forma matéria-prima, mão de obra, custos gerais de fabrico. Neste caso, estamos a usar secções, serão o custo total da calça X1 na secção de costura, mais o custo total da calça 1 ou X na secção de acabamento. Isso nos dá o custo total da calça X, sendo imputados todos os custos. Assim sucessivamente para a calça Y ou 2 e para a calça Y, Z ou 3. Terminada a aula. Eu agradeço pela atenção dispensada. Até a próxima aula, que é sobre os métodos de custeio. Mais uma vez, estejam à vontade para partilhar qualquer dúvida. Muito obrigada.